Saudações, eu sou William Moraes e hoje é dia 4 de abril de 2022 e eu vou manter aquela proposta que eu falei de intercalar um relato mais antigo com um dos mais recentes, conforme eu comentei no vídeo de relato anterior, porque assim eu acho que eu preservo um tanto mais de detalhes da experiência, porque eu não anoto exatamente tudo o que acontece, porque demoraria muito e se passarem meses ou até anos até eu comentar sobre, com certeza eu vou esquecer alguns detalhes e é bom que o vídeo fica com esse complemento, porque à medida que eu for lendo aqui, eu vou comentando um detalhe ou outro que eu acho importante adicionar. O relato eu faço para registrar, para não esquecer o principal, mas sempre fica muito detalhe de fora desse relato escrito. E antes de começar, eu vou comentar que faz uma semana que eu publiquei aquela aula A Arte de Marte e resolvi colocar o meu Pix para contribuições de quem quer colaborar com o canal, para que eu me dedique mais e em agradecimento pelo que eu tenho feito. E eu vou comentar sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo especial de agradecimento e falarei de números e, enfim, mas eu devo fazer isso no próximo sábado. Hoje eu vou focar aqui só nesse relato mesmo e a gente conversa sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, o vídeo de hoje é de relato mesmo. Eu vou lendo, como eu já fiz outros, e vou comentando. E eu nem ia ler tudo que eu escrevi, porque eu ia focar no final, que eu achei a parte mais importante, onde houve maior lucidez e por mais tempo. Porém, eu acho interessante mostrar que esse tipo de roupagem lúdica pode aparecer sim em projeção e que tem provavelmente um significado, uma importância. Então eu vou deixar como exemplo até para vocês verem eu quero apontar umas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Eu estava sem lucidez, vivenciando uma cena na qual eu faria uma dinâmica com pessoas que trabalhavam em algum lugar, eu tinha essa informação de alguma forma, e me colocaram na atividade, é como se eles estivessem numa excursão, alguma coisa assim, e eu os encontrei no meio da rua. Eu fiquei de frente para uma mulher e outra ficou de frente para mais uma. Houve uma organização ali, houve um momento em que eles me aceitaram como parte do exercício, o organizador, e falou, não, você pode complementar aqui. E eu fiquei de frente para uma das mulheres e tinha uma mulher do meu lado, de frente para outra. A que estava do meu lado, essa mulher, disse que queria ter feito par com a mulher que estava diante de mim, porque ela era a melhor. E eu ri, dizendo que lamentava por ela, mas tinha sido definido assim por quem estava no comando da dinâmica e eu não poderia fazer nada. E nem queria, na verdade, porque a mulher diante de mim tinha um certo carisma realmente, parecia uma pessoa muito interessante. Ela mesma riu quando a outra moça fez esse comentário, amistoso, aliás. Mas antes de a dinâmica ser realizada, nos pediram para nos realocarmos, pois estávamos numa rua e nos encaminhamos para um lugar atrás de muros. Me parecia um labirinto, mas não de muros, e sim de blocos imensos de concreto. No início, não eram blocos altos. Tinham alguns bem baixos, parecendo rochas, aquelas que você vê em riachos, e eu danei a saltar correndo sobre elas, simplesmente porque achei que era um desafio interessante e perdi a minha parceira de dinâmica nesse processo. Eu tentei achá-la e não havia no meu campo de visão quando eu parei de saltar essas rochas, lembrando que não tinha água, é como se fosse essas rochas mais baixas. Então eu a perdi e tentei achá-la no campo de visão, mas não consegui. Em certo momento, fiquei aflito, pois eu queria fazer a atividade, ver como eu me sairia, e tinha uma parceira que diziam ser a melhor e a coisa era promissora. Sobre essas coisas assim de ser inserido,
Eu lembro uma vez que eu frequentava muito a faculdade de psicologia, eu ia muito, como eu já comentei aqui, se eu não fosse a aula, meu amor matava muita aula para ficar comigo. Então eu ia para ficar com ela e a gente via a aula. Eu cheguei uma vez a fazer prova e só porque sim, eu estava lá e achei que seria divertido ver o meu desempenho, sendo que eu nem era aluno recorrente. E foi muito bacana porque a professora disse, ficou surpresa com uma nota, a nota mais alta, mas quando ela foi entregar as provas eu não estava lá, eu era um aluno fantasma. E aí ela ficou triste porque a nota mais alta tinha sido de alguém que nem estava lá. E eu vou dizer por que que eu estou comentando isso mais para frente. Para encontrar a tal parceira, eu comecei a escalar um desses blocos, mas ele estava um desses blocos mais altos. Eu comecei a buscar um bloco mais alto para ver se eu avistava, né? Mas ele estava esculpido com vários rostos de um mesmo personagem, em tamanhos diferentes, maiores do que eu, menores, enfim, vários tamanhos. E era de um personagem de desenho dos anos 80 que eu gostava, mas nem era o meu personagem preferido nesse desenho, era o Tigra dos Thundercats. Eu gostava mais do Pantro, porque tinha nunchaku. A arma do Tigra era uma bolhadeira, né? Um treco, sei lá como é que chama, mais difícil de manusear, não tem muita conexão com crianças. Mas eu não sei a razão de ter esse personagem especificamente. Sei que vi nitidamente que era ele, vários bustos de vários tamanhos. Até que ele apareceu lá embaixo, personagem, me dizendo para descer. Foi quando eu fiquei lúcido e falei. Percebi que eu estava fora do corpo, né? Entendi. Isso aqui tudo é um teste. Você não é o Tigra, obviamente, e eu sei a razão disso. A razão disso que eu quis dizer aqui é a razão daquilo estar acontecendo, da cena, de gerarem essa aflição em mim. Eu gosto de me exibir aos outros. Eu gosto de ter o meu desempenho elogiado. E me mostraram isso de forma sutil, de forma bastante sutil. Beleza, isso era eu falando com ele. Eu tenho de trabalhar isso mesmo, admitindo para ele, né? Para não passar de um ponto saudável. Por que eu acho que existe um ponto saudável? Primeiro, porque eu sou artista. Claro, eu gosto de mostrar o que eu faço e constatar que agradou os outros me agrada, obviamente. E acho que não tem nada de errado em você se valorizar. É claro que, como eu disse, no certo ponto. Eu acho importante dizer que eu sei, a diferença está aí. Eu acho que parece arrogância para algumas outras pessoas em alguns momentos, porque é mais difícil para elas entenderem como eu entendo. E eu entendo que eu não sou o que eu faço. Eu sou quem faz. Então é muito mais essa questão de visão artística de mostrar, olha o que eu estou conseguindo fazer agora. Entendem? Esse compartilhar quando eu vou lá me apresentar com espadas, bastões, nunchaku, corrente. Eu estou mostrando o que eu estou conseguindo fazer naquele momento e que é bonito, é um desempenho elegante, eficiente, e isso é uma questão de diversão, até de, olha, legal, mas eu não acredito que eu sou o que eu faço. Isso é muito importante de se ter em mente, porque se você acha que você é o que você faz, o que você vai ser quando você não tiver condições de fazer esse algo? Entendem a diferença? É muito sutil, talvez, ou não, mas é importante, porque a gente vai envelhecer. Eu tenho certeza que o que eu consigo fazer hoje, quando eu tiver com 80 anos, eu não vou conseguir fazer se eu chegar até lá. E isso pode causar uma frustração muito grande. Então, se tem uma coisa que eu trabalho, acho que desde sempre a arte me proporcionou isso, foi, olha o que eu consegui fazer agora. E mostrar é registrar aquilo na alma das pessoas, como se fosse uma fotografia. Se um dia eu não conseguir fazer mais, beleza, sabe? Já fiz, eu mostrei que com a condição certa, no momento, né, certo, eu consigo sim. Ou seja, me deem o corpo que eu tinha naquele momento, que eu faço aquilo que eu fiz naquele momento. Entendem? Mas eu sei que é difícil para uma pessoa enxergar outra pessoa sendo alguém além do que ela faz, porque é como se fôssemos invisíveis uns para os outros
e o que a gente faz acaba se tornando uma tinta que a gente joga e aparece um contorno. Mas é só isso, é um contorno, superfície, momentâneo. E mesmo assim, quando é algo que encanta os outros a ponto de despertar elogios, eu me sinto encantado e é muito fácil não lembrá-los de que não sou eu. Eu posso deixar passar essa informação porque eu sei para mim que não é, mas eu posso sim ter essa maldade de não lembrá-los de que não sou eu de verdade, protegido pelo fato de que eu não disse que eu era, mas é uma forma de induzir sim. A questão da vaidade, né? Mas quando é algo que não desperta elogio, pelo contrário, críticas, aí fica fácil de lembrar, não, não sou eu. Então, sim, por mais boba que seja a experiência aqui, ela tem um certo puxãozinho de orelha. Eu vou falar sobre isso mais na conclusão, no que eu escrevo aqui, do que eu tirei da experiência. Aconteceu de eu perceber que eu estava lá, sabia que eu estava fora do corpo, falei para ele e eu aceitei aquilo como um toque e volitei para longe dali. Eu falei, não, bacana, beleza, entendi a mensagem e já fui, abandonando a vontade de passar pela dinâmica e eventual avaliação de performance com as outras pessoas. Eu deixei realmente de lado e sem ressentimento. Foi uma questão de, não, realmente, tipo, que besteira. Eu abri mão daquilo e não me afetou. Porém, eu estava lúcido e não sei se conta tanto, porque subconscientemente eu posso ainda ter isso forte em mim, a vontade de aprovação. E saltando de um lugar para o volitando de um bloco alto para outro, eu perdi a lucidez. Mas eu lembro tudo que eu fiz. A lucidez aqui, na verdade, eu já usei a metáfora de é como se você ficasse bêbado, não sabe o que está fazendo, mas não é tanto assim. Eu acho que talvez seja mais o automático, talvez como se eu estivesse sonâmbulo. Já viram as pessoas quando elas estão sonâmbulas, elas sentam, falam coisas até coerentes, meu amor era sonâmbula. Quase toda noite ela sentava, às vezes eu tinha que segurá-la para ela não sair da cama em casa. O pai dela já pegou ela trocando lâmpada, sabe? Umas coisas assim. Ela realmente tinha o sonambulismo forte. E às vezes ela conversava comigo, coisas coerentes, do tipo: olha isso aqui, meu amor, o que, que eu vou fazer com isso? E eu tentando argumentar com ela coisas assim: fica tranquila, não é tão ruim quanto parece. E ela falava: nossa, mas vai dar muito trabalho, algumas coisas assim. E depois ela não lembrava absolutamente disso. Eu até já falei com ela que seria interessante eu gravar, mas é no meio da noite, até acender, pegar alguma coisa, gravar. Talvez ela até acordasse para ver a reação dela em vê-la fazendo algo que ela não tinha consciência. Então a inconsciência, ela, quando eu falo que as pessoas lá fora estão surtadas, é porque o surto nem sempre é algo assim negativo, destrutivo. Às vezes é só a pessoa dentro de uma realidade interna vivenciando uma coisa que simplesmente só ela está vendo, por assim dizer, sem perceber que está acontecendo. Ela não está com um senso de presença demais ali. E é muito fácil perder a lucidez fora do corpo em camadas mais baixas, próximas desta daqui. Quanto mais alta a frequência, mais lucidez tem e é mais difícil permanecer lá também, pelas experiências que eu já tive e outras pessoas também. Enfim, dando sequência, eu perdi a lucidez, mas eu lembro tudo que eu fiz depois que outra trama me pegou. Que trama era essa? Eu vi do alto de um desses blocos alguns rapazes perto do muro do lugar e estavam tinha água, como se fosse um rio. Eles estavam com a água até a altura do peito e eu estava em cima de uma dessa, nem era mais um bloco. Eu fui saltando de bloco em blocos e começaram a surgir como se fossem andaimes e em cima desses andaimes, não eram bem andaimes porque tinham construções, tinha como se fossem quartos, mas tinha espaço para andar, se dependurar, mais do que andar. E eu, de cima desse andaime, eu vi esse grupo de rapazes saindo de um lugar fechado, com os braços para cima. Eles celebravam por terem conseguido fazer os primeiros pergaminhos deles.
pergaminhos artesanais, e cada um carregava um para cima. Parecia bem rústico, feito de papel amarelado. Coisa meio maluca, né? Eu sorri para eles e, como perdi a lucidez, eu quis brincar de saltar de um andaime para o outro, tipo fazendo parkour. Deixei de volitar, né? Só pelo desafio em si. Eu sou assim, aventureiro. E em alguns andaimes eu percebi que havia pessoas dentro desses quartos, como se fossem de um dormitório, alguma coisa nesse sentido. Mas eram feitos como se fossem de divisórias leves. E achei um dos pergaminhos que tinha visto lá atrás, depois de saltar um bom bocado, eu vi um dos pergaminhos no chão não, né, na passagem no que seria, né, o piso, sei lá, o espaçozinho que tinha para andar num desses andaimes. E me coloquei a procurar esses rapazes nos quartos suspensos para entregar o pergaminho. E saía perguntando a alguns se eles sabiam, e alguns falavam, se você quer encontrá-los, vai mais para cima, alguma coisa assim nesse sentido. Foram dando dicas, e eu fui procurando. Eu cheguei num desses quartos que eram todos abertos, eles não tinham uma porta, eram só 3 paredes e um teto e chão. Não tinha a parte da frente. Todos expostos, treco meio maluco. E tinha uma moça que estava se preparando, ela treinava, na minha opinião, para uma apresentação artística de dança. E eu fiquei ali, encantado, olhando ela, porque era bonito de se ver. E eu dei a minha opinião, elogiando, quando ela me perguntou o que eu estava achando. E como eu elogiei, nós rimos e coisa do tipo, ela me perguntou se ela poderia me acompanhar até em casa. E como eu achei uma companhia agradável, fiquei, de certa forma, encantado com a moça. Falei, bora, vamos lá, né? Fui trazendo ela para casa, realmente, a ponto de entrar no portão. E a parte interessante para mim é agora. Foi quando eu cheguei em casa e entramos pelo quintal. Eu a abracei por trás, eu estava abraçado por trás com ela enquanto a gente conversava. A minha mão estava sobre o coração dela, sabe, assim, na frente do corpo dela, né? E a gente estava andando assim, meio sem pressa, enquanto ríamos e conversávamos, alta intimidade. E falávamos sobre isso, de termos o coração alinhado para a expressão artística. Essa era a coisa que a gente estava falando no momento. E eu vi do quintal a porta do meu quarto aberta e a luz acesa, e aquilo me incomodou. E eu falei para ela esperar ali. E já fui, meio no senso de alerta, de que tinha alguém invadindo a minha casa. Andei até lá e da porta da minha... Porque no meu quarto tem uma varanda. Eu, da porta, vi que tinha uma mulher e uma criança, uma menina de aproximadamente 11, 12 anos, sentadas na minha cama, e só pensei que eu não queria elas ali. E elas se assustaram. E eu, como pensei que eu não queria elas ali, queria tirá-las dali, a minha força de vontade puxou a cama, sabe aquele solavanco? E assustou elas mais ainda, puxou elas um pouco para frente. Elas se assustaram quando a cama foi puxada para frente pela força da minha vontade descontrolada, e foquei nas duas, porque eu não queria. Eu queria as duas fora. Eu puxei a cama porque elas estavam na cama. Aí eu foquei um pouco mais e foquei nas duas, e elas foram arrastadas para a varanda. Coitadas, rolando pelo chão, sabem, como se fossem animais que eu peguei no meu quarto, assim, assustados, um gato, um guaxinim, ratos, talvez. Sei que elas tentavam se situar, ficarem de pé, enquanto eu usava essa força para puxá-las, e por isso elas caíam ainda mais. Sensação horrível, inclusive. Quando elas passaram por mim, eu recuperei a lucidez, porque, para começar, eu não senti ameaça nelas. E eu me indaguei, o que eu estou fazendo? Porque foi meio, elas estavam assustadas e aquilo me tocou. E deu muita dó. E eu só pensei, eu estou fora do corpo ainda. Elas são espíritos em busca de algum lugar seguro. Só isso. E me virei para elas e falei, porque elas já tinham passado por mim no desespero, correndo. E eu falei, esperem, me desculpem.
Eu agi por impulso e eu não sabia o que estava fazendo. Não precisam ter medo. E eu olhei para trás para elas no quintal. A mulher que eu tinha trazido, a garota, a moça lá, já tinha desaparecido. Talvez eu tenha mudado de frequência, ela tenha mudado, ela tenha ido embora, sei lá. Eu sei que as duas pararam, a mulher e a criança. A menina chegou a voltar quando eu chamei. Ela olhava para trás para a mulher, né, e depois para mim, tipo, será que eu posso e tal. E eu repeti para ela, me desculpe. E quando ela aproximou, eu perguntei, qual é o seu nome? E ela falou, e era um nome estranho, tipo Bida, alguma coisa assim, mas não era isso. Talvez fosse um apelido. Mas ela correu de novo para junto da mulher que estava com ela, que chamou ela, falou, vem. E elas subiram a escada da varanda da casa, porque o meu quarto é fora da casa principal. Eu tenho um quarto que é o meu ateliê, onde eu mais fico. É o meu ateliê, meu quarto, meu estúdio. E a casa é do outro lado. Tem um quintal, tem uma escada para a varanda e tem a sala e tal. E ela correu e entrou na minha sala. E eu fui atrás delas. Elas entraram na sala e eu vi que falaram com alguém que estava sentado no sofá e foram mais para dentro da casa. Eu volitei, eu não subi a escada. Eu fui para o lado da lateral da varanda, volitei a ponto de ficar numa altura que eu via a entrada, via que elas estavam conversando com alguém sentado no sofá. E foram mais para dentro da casa. Seguiram, passando para a cozinha, seguindo em direção aos quartos, alguma coisa assim, como se avisassem para a pessoa que eu estava vindo. Pediram até ajuda e eu fiquei no quintal e perguntei lá de fora ainda, até meio receoso, porque era alguém que parecia que estava mais situada que as outras duas. E eu perguntei: "Quem está aí?" E veio uma moça de aparente 20 e poucos anos, magra, cabelo curto na altura dos ombros, roupa simples. Ela sorria e me disse antes de virar e voltar para dentro da casa: "Eu sou a Cristina." E ela falou isso dando de ombros, sorrindo. E eu vi detalhes. Eu prestei muita atenção, eu estava muito lúcido nesse momento. Prestei muita atenção na fisionomia dela. E ela usava aparelhos dentários, inclusive. E não sei porquê, não me perguntem. Talvez ela tenha saído há pouco tempo, se identifica com aquilo, com a visão que ela tem dela, né? O que é estranho, porque ela estava muito segura de si, muito tranquila e parecia estar ali há muito tempo. Sei que tinha, e ela virou-se de costas e ia entrar novamente quando eu perguntei: "Que Cristina?" Porque eu queria saber se tinha que saber, e ela apenas virou novamente e disse, com casualidade: "A Cristina daqui." Sorriu ainda mais e entrou. E eu entendi que ela quis dizer que morava ali. E eu acordei. E eu tenho anotações aqui da conclusão. Primeiro, era de madrugada ainda e eu repassei tudo na mente. Ah, não, não terminou. O pós, eu acordei, era madrugada ainda e eu repassei tudo na mente para rememorar, para não perder, porque eu ia dormir mais e eu sei que eu poderia esquecer colocando coisa por cima. Eu me virei na cama e depois de achar que tinha arquivado bem no cérebro, coisa de alguns minutos, muitos minutos, eu pensei em dormir e mentalizei: "Pode ficar, Cristina." E peço desculpas às outras duas. E o meu corpo entrou em estado vibracional imediatamente e repentinamente. Eu entendi que estavam perto, talvez, pelo menos ela estava, mas foi muito intenso o estado vibracional, tão intenso, que eu me senti ficar mais leve e pensei: ó, ela está até me ajudando a sair novamente agora e eu vou manter a lucidez a partir daqui, né? E podemos até conversar. Vai ser bacana, mas não saí. A sensação foi passando e eu pensei que tudo bem também. Tem essa questão de não criar uma expectativa, ansiedade, porque atrapalha. Eu só aceitei o que tinha que ser. Assim mesmo, porque pode ter sido só uma questão dela ter alinhado o meu corpo energético, ter desobstruído alguma coisa, ter retirado algum miasma, alguma coisa assim, se ela tivesse esse tipo de conhecimento. E é estranho, porque parece que ela tinha. Ela era bem tranquila, bem centrada nela mesma. Conclusão: experiências com lucidez extracorpórea é um constante revisitar de condições sobre como estamos no momento, porque mesmo que haja compreensões e entendimentos, é preciso muitas vivências
para os traços de algo que aprendemos serem desaprendidos. O que eu quero dizer com isso? A gente aprende a ter certos vícios de caráter mesmo, como aquele que eu mencionei de gostar de ser elogiado. É como se fossem ervas daninhas que estrangulam outras plantas mais saudáveis dos nossos jardins internos, e por mais que você as arranque, é preciso não esquecer que elas têm raízes e que é preciso mudar, na verdade, o solo profundamente, para que não seja um terreno fértil para elas, mas mudar essa parte mais profunda exige mais tempo, exige mexer na terra, exige trabalho. Então, sim, não é aquela questão de fingir que não tem algum ponto a ser trabalhado. Não somos perfeitos, já falei disso aqui no canal. Se fôssemos, nem estaríamos aqui, provavelmente. Não acho que temos que ter vergonha de quem somos no momento, de quem estamos no momento, mas também não podemos ser coniventes com isso a ponto de falar, não quero mudar, eu sou assim e pronto, é assim que eu sou. E por que não? Isso não é evoluir. E foi por isso que eu fiz questão de deixar essa experiência na qual eu queria me exibir, porque sim, eu flerto, eu estou tentando manter um equilíbrio nessa questão entre o ser saudável de mostrar quem eu estou sendo no momento e não me perder em acreditar, até porque tem essa questão de envaidecer demais e acabar acreditando que somos quem as pessoas estão enxergando. E a gente passa a enxergar isso também, isso é perigoso. E a outra parte da experiência sobre tirar esses espíritos da minha casa é sobre a posse, território, o que é meu e o que não é. Bem, a verdade é que nada é, nem o meu corpo é meu. Eu estou apenas usando, estou usando a minha casa, estou usando o meu corpo, e não tem problema que outras pessoas usem, não estou dizendo só da minha casa, eu cheguei na conclusão de que podem usar até o meu corpo. A questão não é bem essa, eu os arranco de mim quando eu já saio com lucidez e percebo que tem alguém colado a mim, eu os arranco porque eles tentam boicotar a minha experiência. Não é interessante para eles que eu fique lúcido, porque aí eu não faço o que eles querem, eu faço o que eu quero. E poxa, se estão pegando carona, pelo menos aceitem ir para onde eu estou indo, né? Agora, fazer com que eu não vá a lugares com aprendizados, porque eles não têm esse interesse, não é algo que eu também acho interessante nutrir, né, alimentar neles. Não, eu não tenho problema com isso de ceder energia, dar energia e até carregar. Pode montar aí, galera, mas eu tô indo nessa direção e eu vou. O relato que eu ia fazer na semana passada tem a ver com isso. Eu falei sobre isso, né, no vídeo do relato de sábado, e isso aconteceu na quarta-feira, e aí eu tive a experiência, eu não tive na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Aí no domingo eu tive, e na segunda eu tive. De segunda para terça. Não, é de domingo para segunda. Hoje é terça-feira. Hoje de manhã eu não tive nenhuma experiência lúcida. Então, entendem que tem essa variação também. Numa semana, em 6 dias, eu tive 3 dias com experiências e 3 dias sem, e isso é muito. Essa é uma semana de alta, porque tem semana que eu tenho uma. E é assim que é. Não tem muito como. Quem dera eu sair com lucidez todas as noites. O que eu sei é, eu lembro muito dos meus sonhos, mas lucidez mesmo não é todo dia que eu tenho. E para concluir sobre esse aprendizado dessas experiências, essa questão de, mas tem gente morando na minha casa. Primeiro, tem várias camadas, isso é impressionante. São várias e várias e várias camadas, todas elas estão sobrepostas, então tá todo mundo ali, mas não necessariamente está todo mundo vendo todo mundo. Agora, tem gente que provavelmente está vendo a gente? Tá, e eu nem me preocupo com isso, e se eu fosse você, eu nem me preocuparia com isso, porque quem está vendo é porque está numa condição
também de compreender essa realidade menor. Se ela está numa camada, vamos chamar de superior, acima, envolvendo essa e vendo essa, ela está numa frequência que é mínima para que ela entenda, porque ela entende isso. Ou seja, tá, eu já fui viva, agora eu não sou mais. Ser viva é assim mesmo, as pessoas fazem isso. Então, tem gente assistindo a gente o tempo todo e eu não estou preocupado nem um pouco com isso. Ando peladão aqui na minha casa e é isso aí. Quem quiser ver, vai ver. E, inclusive, nos momentos de mais intimidade. Não tenho o menor problema com isso. Seja eu com alguém, seja eu sozinho, nos meus momentos de autocontemplação tátil, eu realmente não tenho essa... fica aí, ver quem quiser ver. Então é isso. Acho que eu já falei até demais, no caso, me expondo mais um pouquinho aqui para variar, mas com a melhor das boas intenções. Então, nos vemos no sábado. Eu devo fazer um vídeo de agradecimento com um outro extra. Vocês vão ver. Hasta!